Gente, hoje eu vou trazer para vocês, né, um tema que eu considero importante e imagino que a maioria já deve estar entrando nesse questionamento, porque eu estou muito feliz com muitos que eu tenho acompanhado no Instagram, e através do Instagram eu estou vendo que vocês estão realmente praticando a aquarela, vocês estão fazendo os exercícios propostos aqui no canal e relatando resultados cada vez melhores. E, gente, olha, pensa numa alegria, numa satisfação enorme saber que o objetivo realmente do meu trabalho no canal está sendo alcançado aí por muitos de vocês. Então isso pra mim tem sido motivador. Então eu fiquei um pouquinho sumida, mas vocês podem ver que eu estou sempre acompanhando as postagens de muitos de vocês. Eu estou respondendo sempre o canal. Então quando eu sumir assim, vocês não ligam, tá? Porque são coisas do nosso dia a dia. Às vezes minha casa ela é pequena, né? Então às vezes eu recebo visita, como agora recebi do meu irmão e da minha sobrinha. Até o último vídeo ela aparece. Mas aí a gente entra numa outra rotina. Quem é dona de casa aí que também, né, faz parte assim de cuidar de uma casa, sabe como são as coisas. Depois vem outras questões, né? Às vezes a gente precisa viajar, resolver uma coisa, ir em médico, fazer exames, enfim. Mas tá tudo certo, coisa do dia a dia, da vida de todo mundo e que faz parte. Mas aí vocês observem que eu também estou sempre respondendo os comentários, acompanhando, tirando as dúvidas e feliz, né, de estar vendo assim o avanço de vocês na pintura, porque vocês estão postando no Instagram justamente o exercício que fizeram. E eu fico fazendo, sabe, assim, quando eu olho, fez o vasinho de flores na caneca, fez o copo, fez a maçã. Então isso pra mim é massa. E é isso, né? Eu sempre converso com meu esposo, que meu esposo também tem um canal, que é o Realidade Fantástica. Quem não conhece, eu vou colocar um link aqui. E o dele já tem mais anos. Mas quando a gente se propõe a fazer algo que a gente ama, né? Querendo levar para as pessoas uma informação, um conhecimento, e a gente tem esse retorno de ver que estão sendo tocados em algum lugar do mundo pelo nosso trabalho. Ai meu Deus, isso é alegria pura, isso é muito legal. Então é isso. Então como eu estou vendo agora, né, o andamento de muitos, aí eu imagino que muitos já estão querendo o quê? Novas cores, né? Já deve ter gente pensando assim, tá, cansei desse estojo de 12 cores, como que eu vou pra mais cores? E aí, vamos lá? Que agora eu vou falar pra vocês. Bem, então, pessoal, a gente então agora vai partir para as 7 dicas que eu, Érica, né, considero importante para que você amplie sua paleta de cores, tá? Bem, né, como viram aí, uma caixinha de novas cores, tá? A tinta, é muito linda essa caixa, né? Eu recebi ela junto com uma caneca. Veio uma caneca que eu já usei, acho que aqui, e dentro dessa caixa linda. E aí eu usei ela pra guardar as minhas novas cores. E aí, então, a dica número 1, que é fundamental, embora vocês possam falar assim, nossa, Érica, isso é óbvio, mas só a partir dessa dica número 1, que é a principal de todas, é que você vai ter uma noção da sua necessidade de novas cores. E qual seria ela? Praticar a pintura. Óbvio,
Mas se você não pratica a pintura realmente, mudando a sua temática, produzindo novas pinturas, você não vai ter noção de quais são as cores que você necessita, tá? Claro que não, por quê? Porque você não tem a prática, né? Então, se você não pinta e se você não pratica, você não vai sentir a necessidade, vamos assim dizer, de uma determinada cor, né? Então, você normalmente, então, né, pra gente entender isso, é o quê? Quando a gente começa a pintura, a gente começa, principalmente a aquarela, né? Que a aquarela, ela normalmente fica mais fácil para todo mundo que o estojo. A pintura em acrílica, né? Na técnica da acrílica e na técnica do óleo, a gente não tem o hábito de comprar estojo, a gente compra já a tinta avulsa, certo? E aí, normalmente, quando você começa nessas técnicas, ou você tem uma orientação de um professor, para ele falar quais são as primeiras cores que você deve comprar, ou você deu uma lida aí em alguma revista de pintura, livro, e segue aquilo, né? Na verdade, assim, quem pinta aí sabe. Mas, quando se tratar da aquarela, e se tratando da aquarela, a gente já tem uma variedade de estojos. Iniciando a pintura, então, a gente parte para o estojo de 12 cores, de 15 cores, né? E aí a gente tem, no princípio, as cores recomendadas pelo fabricante daquele estojo. Como eu falei para vocês, esse estojo da Van Gogh é um estojo de 15 cores, na qual eu considero, assim, fantástico para quem está iniciando, porque você tem uma variedade boa de tonalidades, desde os tons de terra, que é importante, até os tons de azul. Ele tem 3 tons de azul variando, amarelo, vermelhos, o branco. Eu particularmente, eu gosto do branco, porque às vezes eu quero uma tonalidadezinha pastel para fazer um outro efeitozinho na aquarela, e acho que vocês já me viram usando. Claro que normalmente o branco é o branco do papel para aquarela, mas a mistura às vezes de determinadas cores, botando um branco, você quebra e você tem uma cor mais opaca, que você tem uma cobertura melhor com relação a uma transparência e por aí vai, tá? É uma técnica que mais pra frente a gente conversa mais. E aí você tem esse estojo, né? Comprei o estojo e tal. Vocês viram que eu tenho outros estojos, né? Só que o que acontece? Quando a gente fica comprando estojo, e se você não partir para um estojo de 24 cores, você vai entrar numa segunda compra de cores semelhantes. Então, o estojo da Van Gogh de 15 cores me traz essas. Se eu comprar um estojo de 12 cores da Wilson & Newton, provavelmente eu vou estar comprando quase a mesma gama, quase as mesmas cores. Vai variar de fabricante, mas eu não vou estar variando, né? E por aí vai. Então, ficar comprando estojos de 12 cores, de 15 cores, você não vai variar as suas cores. Você vai estar sempre dentro de uma mesma tonalidade, sabe? Assim, não vai ter aquela real variação, ok? E aí, então, entra a segunda dica, que é o quê? Comprar cores avulsas. Vamos lá. Então, eu já tenho um estojo, de 15 cores, eu já sei quais são essas cores. Na medida em que eu estou pintando, vamos dizer que eu queira representar uma flor, a hortênsia, né? E aí é uma flor que tem uma variedade de azul e de violeta. Aí você vai lá, você mistura. Posso misturar? Claro. Mas aí você, né, já comprou esse estojo, já pagou. Vamos comprar uma cor pronta, avulsa? Vamos. E é aí, então, que a gente vai partir para a segunda dica. E aqui estão cores avulsas. Érica, você não vem nessa caixa, tá? Como eu falei pra vocês, é só um charme aqui no canal. E aqui são as cores avulsas que eu comprei, tudo da Van Gogh. Aí, o que acontece?
dentro da minha necessidade, do que eu vim pintando, do meu uso da aquarela, algumas cores que eu já queria, outras para testar e ver como que elas são, né? Veja só, a marca Van Gogh, hoje no Brasil, é a marca que vai te dar, como é que eu diria? Uma possibilidade de novas cores, sem que você fique num nível de tinta muito inferior, que seria a escolar, mas que você também ainda não está no nível profissional de uma aquarela. O profissional da Talens, que é essa linha, que é o fabricante, a Royal Talens, fabricante da Van Gogh, o profissional é o Rembrandt, né? Então, como eu já fiz um vídeo para vocês, a gente tem o Art Creations, que é a linha iniciante. Depois você tem o Van Gogh, que é a linha universitária, e eu diria que também de uso profissional, porque eu gosto muito da qualidade dessas tintas. E depois a linha Rembrandt, tá? A linha Rembrandt você também encontra avulso. Só que aí a gente vai se deparar com outras questões. Então, quando eu explico isso para vocês, eu já vou comentar da terceira dica para o vídeo ficar dinâmico. Terceira dica para você ampliar a sua paleta de cores é ter um godê com tampa e com divisórias profundas. Érica, por que com tampa? Não pode ser um godê mais barato. Esse godê não é caro. Esse godê você encontra ele por R$21. Você também, eu pesquisei bastante e a gente também encontra uma certa dificuldade no Brasil de encontrar godês como esse do estojo da Van Gogh, só que vazio, que incluiria o quê? O estojo fechado, né? E as Ralph Pan, que são as panelinhas, só que vazias. Ó, só que vazias, não como estar aqui com a cor. Por quê? Porque ela vindo vazia, se fosse o caso, eu só ia agora, ó, abrir um tubo desse e preencher, sabe? E aí eu teria uma nova paleta de cores feitas por mim. E não tem. Eu achei esse estojo na Companhia do Papel, no site da Companhia do Papel. Só que eu não sei se eu tô enganado ou faltou eles fotografarem, não sei. Me parece que eles não têm essa panelinha. E me parece que o estojo vem todo vazio assim. Aí o que eu vou fazer se eu comprar um tubo? Poderia até, né, jogar aqui dentro. Mas seria mais interessante se viesse uma panela vazia, né? Só que aí, por quê? Porque eu imagino que eles esperem que a gente compre esse estilo de tinta pra colocar aqui. Vamos até fazer o teste. Então, e aí, na falta disso, a gente faz o quê? A gente compra esse godê. Comprando esse godê, você vai, então, fazer o quê? Você tem o tubo, a bisnaga, né? Então, eu gosto de separar um pouquinho por cores. E não sou metódica com relação a isso, mas vamos lá. Então, eu vou começar aqui com esse azul, que a gente vai testar, né? Ó, ai, que coisa de delícia. Aí, a gente aperta aqui, vocês estão vendo aí? Ó. Tem gente que gosta de encher bastante, e aí fica a critério de cada um. O ideal eu acho que é encher mesmo, assim, até pra você ter uma dinâmica melhor. Mas eu vou agora no momento colocar menos, tá? Então essa cor é a índigo, que não vem num estojo de 12 cores. Normalmente vem azul da Prússia, ou ele tá normalmente num estojo de 24 cores. Aqui eu já comprei um verde diferente, que eu achei... Ó, e olha, e outra coisa, gente, a aquarela, ela dura, sabe? Então, uma bisnaga dessa, de 10 ml, isso aqui vai durar um bocado. Aproximei um pouco mais aqui. Então, esse é a cor chamada Crepúsculo Verde. Depois, eu quis comprar o Crepúsculo Rosa, justamente porque
É isso que eu falo pra vocês com relação à dica número 1, que foi praticar a pintura. Eu sinto necessidade, às vezes, quando eu tô pintando as flores, de tons de rosa, de tons de azul claro. Eu queria o lavanda da Van Gogh, mas aí eles não tinham. Mas a moça falou que ia chegar, né? Aqui já no caso é o Nápoles, né? Amarelo Nápoles, que é um tom de pele pronto, né? Então não preciso ali. Também dá pra usar bastante assim em outras cores. Então são as cores na qual eu... Depois, ó, amarelo permanente. São as cores na qual eu senti falta. Outra coisa, esse amarelo já é um amarelo. Outra coisa que você tem que ver, né? Então, ó, esse amarelo já é um amarelo que eu não tenho no estojo. Observem que ele é mais alaranjado. E os meus amarelos do estojo são mais vivos, né? E esse aqui que é o meu amarelo ocre. Isso é importante você também ver. Aí aqui eu já tenho o amarelo indiano. A criançada brincando. Certo? O que mais falta? E esse aqui que é um branco meio bege. Não é um branco totalmente branco. Justamente para pintura de flores brancas. E na qual eu quero criar uma tonalidade... um degradê do próprio branco. Então eu achei interessante esse branco porque ele já tá pronto, ele já está pronto e eu não tenho que ficar tingindo. Então aqui, ó, eu tenho 7 novas cores, né? Que já me dá, ó, cores diferentes, que já vai me ampliar a paleta, certo? E no caso desse aqui, vamos abrir aqui. Tá, e aí, qual seria então, né, e com tampa. Deixa eu terminar aqui a dica número 3, que é ter uma paleta, um godê com tampa. Porque, eu já falei isso num vídeo, mas eu vou falar novamente. A aquarela, ela vai ser reutilizada aqui. Aqui é a Pintel e aqui é a Van Gogh, eu vou saber. O ideal, se você tiver mais marcas, que vai ser a dica número 4, é você, de repente, ter uns 3 godês desse, e para cada godê você deixar ele com uma marca. E aí você identifica aqui, tipo aquarelas Van Gogh, aquarelas Rembrandt, aquarela Wilson e Newton, que vai ser a dica 4, que é o quê? Procurar trocar a marca e procurar ir cada vez mais para a compra da tinta profissional. Aí vamos lá. E então, com esse godê de tampa, no que eu usei, e a tinta vai estar aqui depois parada para um próximo uso, eu fecho e guardo. E é importante fechar justamente para que você não tenha um ressecamento excessivo e até podendo levar a tinta à perda por causa da oxidação do ar, com relação a não ter a tampa e com relação à poeira. Tá, gente? Então, se você guarda a tinta da aquarela sem tampar, com certeza isso aqui vai encharcar de poeira, de resíduos, do ar. Vai ter uma oxidação muito maior e acredito que ela vai ficar, pode alterar, pode não, vai alterar com certeza a qualidade. Uma outra dica também é você, se você quiser, você bota assim um lencinho umedecido aqui e fecha. A umidade conserva melhor a aquarela, tá? Então a gente vai, já vou testar com vocês aqui cada cor. E aí, enquanto eu abro esse aqui, vamos para a dica número 4, que é justamente procurar novas marcas. Então, no Brasil, a gente não tem a variedade de encontrar marcas tão fácil e como você vê lá nos Estados Unidos, né, na Europa. É uma pena. A gente aqui, por mais que pesquise,
principalmente com relação às marcas profissionais. A gente encontra a marca escolar com uma certa variedade, mas a profissional nem tanto. E quando encontra, é aquilo que eu falei pra vocês, é dentro de um estojo com 12, né, com 18 cores. E se você quiser partir para algo melhor, aí você teria que pagar quase R$1.000 num estojo aí, para você ter 24 cores, por exemplo, de uma Rembrandt, de uma Nilson & Newton. E sendo que algumas marcas, como, por exemplo, aí Sennelier, né? A gente sabe que lá fora tem estojos maravilhosos. O máximo que a gente encontra no Brasil, sei lá, é 12 cores. E aí você vai entrar naquilo que eu falei. As 12 cores vai estar tudo dentro de quase a mesma cor que você já tem. Aí muda, porque é tinta profissional, muda, mas aí ó, não varia muito a cor, né? E aqui você pode mesclar, entendeu? Então, se a gente encontrasse com mais facilidade marcas como a Sennelier, como Robin, por aí Lucas, Daniel Smith, tudo em tubo, como as pessoas encontram lá fora, ia ser tão legal, né? Porque aí cada fabricante tem um tom de verde, tem um tom de azul, dependendo do nome. Isso seria muito importante. Então, para vocês verem aqui eu peguei um vermelhão, como eles chamam, que aí eu não tenho aqui no estojo. Eu não tenho no estojo. Ele parece com o vermelho permanente, claro, do estojo, parece. Mas eu não tenho dúvida que ele vai ter uma diferença. Isso é legal para eu fazer degradê. E esse verde, que eu gosto bastante, que é o verde oliva. Vocês vão ver que eu não tenho realmente aqui, porque aqui é o Sap Green e aqui é o verde esmeralda, certo? Então, por exemplo, se eu for no... Isso aí também é legal ter assim, porque se eu for na natureza, né? Vamos dizer que eu vou pintar uma paisagem. Eu vou tirar provavelmente... Isso aqui agarrou, ó. Vamos dizer que eu tire o branco, ó. Eita, vou tirar nada. Vamos dizer que eu tire o azul, ultramar. Aí, ó, acrescento aqui meu verde, né? Aí tiro esse aqui também que eu não uso muito. E aí boto o meu vermelhinho. Então, você pode também, de acordo com o que você for pintar, troca o estojinho. E aí, no caso, esses aqui pra guardar, o que eu vou fazer, né? Ou eu vou colocar aqui de volta, pra eu saber qual a cor, ou vou colocar numa caixa assim que eu tenho e fechar. Mas aí envolver aqui num pedacinho de plástico, no papel filme, né? E guardar, tá bom? Agora vamos testar as cores. Bem, depois as 5. As cores, né? Que eu falei como escolher a partir da prática. Mas aí, tendo uma inteligência de compra da cor, que seria no quê? Seria justamente você buscar cores que tenham uma boa mistura entre si, para que você também, ao comprar essas cores, vocês ampliem a possibilidade de mistura. E aí pode ser que entre um detalhe um tanto complicado para alguns, mas eu vou tentar resumir de uma maneira simples. Então, gente, né, continuando, esse quadradinho, quando ele é vazio, o fabricante está me dizendo que essa cor, ela é transparente. Olha só, o quadradinho cheio, ele tá me dizendo que essa cor, ela é opaca. E o quadradinho meio preto, meio branco, ele está me dizendo que essa cor é uma cor semi-opaca. Veja só, aí no que isso importa? Importa quando você vai misturar. Então, eu sei já, azul e amarelo, eu formo um verde. Mas, se eu quiser manter
a qualidade de transparência na produção e no que eu vou pintar, seria interessante, né, que eu procurasse misturar cores na qual o fabricante me diz que é transparente com transparentes, ou seja, amarelo transparente com azul transparente, certo? E bem assim, se eu quiser o contrário, se eu quiser quebrar a transparência, eu posso misturar o transparente com o opaco, porque eu vou dar essa quebra. Então, isso é interessante, faz diferença em determinados efeitos? Faz. E então, é bom também você ver essa qualidade da tinta. Outras questões mais, não vou falar, porque aí já fica complicado para alguns, que é com relação ao pigmento. Então, o fabricante, ele me diz qual é a base de produção do pigmento dessa tinta, e isso também ajuda em determinadas misturas. Mas aí é que quem quiser ler mais e estudar mais. Dica número 6 tá aqui, é o catálogo. E aí vamos partir para o catálogo. Então, eu tenho as tintas avulsas, certo? O que é ideal para uma organização do seu trabalho, principalmente quando você for buscar a referência da cor, né? Vamos dizer que ela tá aqui na paleta e você não lembra, como é mesmo que essa cor fica no papel? Então, façam um catálogo organizado, de acordo com a marca, de acordo com a cor, do que seria esse resultado dessa cor, que é isso aqui, ó, tá? É esse catálogo aqui. No caso, então, no que eu bato o olho no resultado dela diluída na água, eu já vou ter uma noção do quanto ela pode ser concentrada ou não, de acordo com a quantidade de água que eu colocar e mais ou menos que cor é essa, qual é a tonalidade dela. A mesma coisa aqui. Então, eu vou começar aqui, ó, com o branco. Então, eu fiz um catálogo, coloquei aqui, ó, Van Gogh aquarela, as especificações do fabricante, né, que me fala que ela é uma cor opaca. Olha lá que legal, viram que olha como ela cobre. Outra coisa, eu usei tinta nanquim à prova d'água embaixo, justamente para não ter um efeito aqui indesejado. E aí usei nanquim mesmo da Pigma. Bem, pessoal, então, aqui para terminar os exemplares de hoje, esse é o verde oliva. Eu adoro essa cor em todas as tintas. Para mim ela é fundamental que a gente tenha para fazer folhagem, vegetação, né? Então, adorei as minhas novas cores.
E para finalizar, então, e dar para vocês a última dica, que é a dica número 7, o que eu falaria? Com relação ao investimento, certo? Com relação ao investimento. Aí vocês me perguntam, sei que muitos de vocês podem ter uma facilidade para comprar, outros não. Então veja só, um tubo desse custa R$21 em média. Você pode encontrar promoções, tá? Já em panelinha assim, Ralph Pan, ela custa 16, 14. Tava muito em falta as panelinhas e eu comprei o tubo. Pelo que eu tô vendo aqui e pelo meu uso, eu imagino que isso aqui vai durar muito, gente, muito mesmo. Então até de repente, né, se for o caso da panelinha, compra ela assim, né, que sai mais barato, sai R$14. Se você for ver na compra de 2 assim de tubo, você vai comprar 3 panelinhas. Na hora de guardar, aí fala assim, mas aí como que eu guardo, Érica? Você pode criar um estojo, se você não encontrar ele avulso, e você pode esperar secar. No que secou, como eu falei, coloca aqui e aí guarda numa caixa como eu, guarda assim no negócio bem legal, bonito, tá? E assim você vai variando a sua pintura e a sua paleta. E aí, esse investimento, que é a dica número 7, é que eu falo pra vocês assim: você tá gostando da aquarela, você quer se aprofundar, você quer se profissionalizar, faz o investimento mensal. Que é o que? Se proponha a comprar ou 2, ou que seja uma nova cor por mês, tá? Então, se você não pode, assim, em uma única compra, pegar 7, 9 cores, por exemplo, como eu fiz, então compra 2, entendeu? Então faz essa programação. Gente, o tempo passa rápido. Aí, ao longo dos 6 meses, quando você for ver, você tem cores novas, tá? Então essa é a minha dica, levando em consideração tudo que eu sei, que é como comprar, qual a dificuldade, como guardar, como escolher, tá? Já dei todas essas dicas para vocês. Esse catálogo que se refere à dica número 6 é importante que você tenha. Ó, aqui fica permanente junto com o do estojo. Aqui no que eu for pintar, eu consulto qual é a cor que eu vou querer usar. Então, por exemplo, eu vou pintar um girassol. Vai vir esse girassol aí que eu vou fazer com vocês. Eu vi que eu só tinha esses 2 tons, esses 3 tons de amarelo. E amarelo é uma cor que eu não vou fabricar, né? É uma cor primária. Então, eu precisava de um tom mais fechado do amarelo, mais forte, mas mais fechado. E aí eu fiz o quê? Amarelo indiano. Observem que não é o mesmo amarelo, tá vendo? Então aqui, ó, eu tenho um degradê de amarelo, na qual eu vou de uma sombra do girassol a uma luminosidade da luz, tá bom? Então, gente, é isso. E como eu falei, aí esses outros quadrados, eu já criei um catálogo de quadradinhos, na qual, se eu adquirir uma nova cor, e eu vou adquirir, eu já vou especificar. Se for Van Gogh, ela vai entrar aqui. Então, se for verde, eu ainda vou colocar aqui. Se for entre rosa e vermelho, aqui. Cores de pele aqui, branco, amarelo. Aqui pode vir uns tons de preto, né? Ou não. E tá. Se eu adquirir uma outra marca, mês que vem eu vou arriscar e vou comprar 2 cores da Sennelier. Vou lá, pagar 100zão lá na Sennelier. Aí aqui eu já faço o contrário. Boto aqui Sennelier. Vou fazer essa mesma divisória, dizer qual a cor e qual o seu número, e vou também fazer uma tabela, certo, gente? Então tá, um beijão no coração de cada um e continuem, por favor, fazendo comentários, se inscrevam, tá? Compartilhem para aqueles que vocês sabem que estão na prática e que podem vir a ser um membro aqui do canal, que eu vou ficar muito feliz. Beijão, até o próximo vídeo.